Paulo Cupertino pode estar de qualquer um destes jeitos. Com qualquer uma destas imagens. Careca, cabeludo, barbudo, com óculos, sem óculos, com ou sem boné. Por que eu digo isso? Você que estava acompanhando o Bate no Cidade Alerta Nacional, você que acompanhou o nosso balanço, viu que num determinado momento, todo mundo acreditou que Paulo Cupertino, que o homem responsável pelo assassinato de um ator com toda uma carreira pela frente, né, o Rafael Miguel, os pais dele, em junho do ano passado, todo mundo acreditou que ele pudesse estar preso. Mas, sempre tem o mas, e nós aqui, desde o início, dissemos, o assassino do ator Rafael, o assassino dos pais dele, pode ter sido preso em Centenário do Sul. Por quê? Essa história toda vem das 10h30, 11 horas da manhã. A gente recebe a informação de que Paulo Cupertino tinha sido preso durante uma operação da Polícia Civil lá entre Alvorada do Sul e Centenário do Sul. A partir daí a nossa equipe deixa Londrina e vai para a cidade de Centenário. Guilherme Batista, a caminho, é uma distância de 90 quilômetros, em muitos casos com pista simples, e a gente dando a informação de que teria sido preso. Teria, porque a gente não tinha confirmação da Polícia Paranaense até então. Só que por volta das 11h30 da manhã, os sites nacionais, a imprensa de São Paulo, inclusive a Record TV, confirmam a prisão com informações do delegado-geral de polícia de São Paulo. O que é que passou pela minha cabeça, pela cabeça da nossa equipe e de muita gente? Pode ter sido uma ação da polícia de São Paulo, porque este documento falso, que foi feito um mês após o crime, em julho do ano passado, em Jataizinho, neste documento aí está o único crime cometido por Paulo Cupertino aqui no Paraná. Como assim, Juliano? A morte do Rafael, a morte dos pais, ela foi praticada em São Paulo, capital. Lá, essa investigação de homicídio está sendo feita. Aqui no Paraná, o único crime foi a emissão do documento falso. Então, a investigação dos 3 homicídios não está sendo feita aqui no Paraná. O que é que passou pela nossa cabeça e pela cabeça de todos? A Polícia Paulista enviou uma equipe aqui para o Paraná, depois da informação de que ele fez este documento falso em Jataizinho e pode ter o encontrado lá em Centenário do Sul. Só que não. O delegado-chefe disse que recebeu, no caso o delegado-chefe de São Paulo, a informação de uma fonte aqui no Paraná. A partir daí, a imprensa toda foi comunicada e passou a divulgar essa informação. Agora, todos os sites, todas as emissoras de TV estão corrigindo essa informação, mas na hora, todo mundo dava a prisão de Paulo Cupertino. Esse é mais um claro exemplo, gente, de que a informação precisa ser checada, rechecada, e esse trabalho tem que ser feito com excelência. Eu, de verdade, não vejo nesse caso nenhuma forma de culpabilidade, especialmente dos veículos de comunicação. Por quê? A partir do momento que você tem, isso aconteceu às 11h30 da manhã, a principal autoridade da Polícia Civil de São Paulo, o delegado-geral do Estado, confirmando a prisão de Paulo Cupertino aqui no Paraná, se eu recebo uma informação de uma autoridade, se eu estou frente a frente com o delegado responsável por um inquérito policial, qualquer que seja ele, e ele me diz, olha, eu cheguei à conclusão que este é o culpado. Como é que eu vou colocar em xeque a palavra de uma autoridade? Mas fato é que, durante a tarde, tanto o delegado-chefe de São Paulo, quanto o delegado-geral do Paraná, o comando da Polícia Militar Paranaense, todos vieram a público para dizer: não existiu a prisão de Paulo Cupertino. Um homem teria sido preso nesta operação contra o tráfico de drogas em Alvorada do Sul, em Centenário do Sul, e seria um homem muito parecido com Paulo Cupertino. O repórter Guilherme Batista, que esteve lá, chegou a ouvir o advogado deste homem. E ele diz na entrevista: não, realmente, o meu cliente é muito parecido com o autor desses 3 assassinatos em São Paulo.
foi uma enorme confusão. E eu faço questão de contar isso para que você, meu amigo, para que você, minha amiga, entenda os nossos bastidores, entenda como é que a coisa funciona. Do lado de cá, existem seres humanos, eu só apareço aqui em frente à câmera, sou o apresentador do programa, mas atrás de mim tem cinegrafistas, tem repórteres, tem produtores, tem editores, tem uma equipe inteira que busca a informação a todo tempo, justamente para que você não receba nada que não seja a mais absoluta verdade. E quando algo dessa forma toma uma proporção gigante, como esta notícia que veio lá de São Paulo, aqui para o interior paranaense, e que mobilizou todas as equipes de TV, não teve uma emissora aqui em Londrina que não enviou equipes lá para Centenário do Sul. Por quê? Porque era a informação do dia. Ainda mais depois que veio aquela bomba trazida pelo jornalismo da RIC Record TV, que Paulo Cupertino fez um documento falso. Aqui em Jataizinho, não se fala de outra coisa nos últimos dias. Seria o final de um trabalho de busca que já dura mais de um ano. A gente, então, vem buscando acompanhar de perto este caso, mas, repito, com a seriedade e com a ética necessária. Juliano, como é que fica essa história agora? De verdade? Voltamos à estaca zero. Tem uma coisa que pouca gente se deu conta. Eu estava conversando com o Rude aqui, com um dos nossos cinegrafistas, antes do início do Cidade Alerta. Esse documento aqui, ó, com o nome de Manuel Machado da Silva, foi feito pelo Paulo Cupertino um mês após a prática do crime. Como assim, Juliano? Ele cometeu os 3 homicídios lá na Zona Sul de São Paulo em 9 de junho de 2019. Há mais de um ano. E ele tirou este documento em Jataizinho no mês de julho. Alguém em sã consciência consegue imaginar que ele estivesse ainda aqui na nossa região, um ano depois? Difícil, né? Eu me arrisco a dizer que este homem não está nem mais no Brasil. Só agora, depois da confirmação de que ele fez este documento falso, através de uma reportagem da Thaís Furlan, aliás, brilhante apuração da equipe da Record TV, é que este documento foi cancelado. E com ele, em absoluto funcionamento, na mais completa validade, o Paulo Cupertino pode ter ido para o Paraguai, o Paulo Cupertino pode ter ido para a Argentina, eu me arrisco a dizer até, para qualquer canto do mundo, a partir dos países vizinhos. Então, essa história toda precisa ser acompanhada de perto. E nós vamos continuar de olho. Teve uma confusão danada pela manhã que envolveu o foragido da Justiça Paulo Cupertino, assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele, mortos em junho do ano passado. Depois de uma operação que ocorreu em Centenário do Sul, começaram rumores que o assassino do ator Rafael Miguel havia sido preso. A Polícia Civil de São Paulo chegou a confirmar a prisão de Cupertino no início da tarde. A informação foi desmentida. O grande problema foi a prisão de um homem que também se chamava Paulo durante essa operação da DENARC em Centenário do Sul. A informação confirmada num primeiro momento pela Polícia Civil de São Paulo viralizou rapidamente nas redes sociais e chegou a ser divulgada pelos principais portais de notícias do Brasil. Paulo Cupertino Matias, de 50 anos, acusado de matar a tiros o ator Rafael Miguel e os pais dele na Zona Sul da capital paulista em junho do ano passado, teria sido preso durante uma operação realizada pela polícia em Centenário do Sul, no interior do Paraná. A cidade, inclusive, fica localizada na mesma região de Jataizinho, onde, segundo as investigações, o criminoso tirou uma identidade falsa apenas um mês depois de cometer o triplo assassinato. A suposta prisão confirmaria a tese de que o empresário teria utilizado o norte paranaense para se esconder nos últimos meses. Depois de detido, segundo as informações extraoficiais, Paulo Cupertino teria sido encaminhado pela polícia aqui para a delegacia de Centenário do Sul. Nós viemos para a cidade para tentar comprovar esta situação, mas nem o delegado responsável pelos trabalhos,
Tampouco os policiais de plantão confirmaram que o homem mais procurado do país tinha sido de fato preso. Em frente à delegacia, encontramos muitos moradores assustados, querendo saber mais detalhes da suposta prisão. Umas pessoas falam uma coisa e outros falam outras e ninguém sabe o que é mesmo certo. Cheguei aqui, era 9 horas da manhã, 10 um pouquinho, estou até aqui agora, vocês estão filmando aí e a conversa é boa. Mas... Até agora? Se saiu... Saiu antes? Se entrou antes. A operação que foi feita aí, a gente tem que perguntar para os policiais lá. Não tem nada a ver com a conversa. A informação ganhou ainda mais força por conta da presença de um helicóptero policial sobrevoando a região logo no início da manhã. Seu José garante que também viu um grande aparato de polícia percorrendo as ruas da cidade. Tinha helicóptero, tinha carro da Polícia Civil, K9, né? E esse helicóptero fez essa vasculhação por muito tempo em cima da cidade. Era assim, tipo 7 horas, 7h30. A presença das equipes chegou a ser confirmada pela polícia, mas os trabalhos não tinham nenhuma relação com as buscas por Cupertino. A operação, realizada pela Divisão Estadual de Narcóticos, fez a prisão de 4 homens por tráfico de drogas em um bar de Centenário do Sul. Com eles, foi apreendida uma grande quantidade de maconha. A confusão se deve ao primeiro nome de um dos detidos, Paulo, o mesmo do foragido de São Paulo. O advogado dele conta que, além disso, o cliente também se parece fisicamente com Cupertino. Existe um Paulo que me parece foi exatamente onde aconteceu essa confusão entre o Paulo Cupertino e o Paulo aqui da cidade, que são bem similares aparentemente. Essa é a informação que eu obtive de dentro dos relatórios aí da operação, né? A confusão foi confirmada pela Polícia de São Paulo, que precisou desmentir a informação divulgada pela manhã. Segundo o diretor do Departamento de Operações da Polícia Civil Paulista, Paulo Cupertino continua foragido e sendo procurado pelas equipes. Primeiramente chegou uma informação que o Cupertino, que a divisão de captura está atrás aqui, toda a Polícia Civil se empenhando bastante, teria sido preso na cidade de Centenário do Sul. Tinha sido preso lá pela Polícia Militar e que ia ser apresentado. Nesse momento que obteve essa notícia, com a afirmação vinda de lá, se preparamos aí com o pessoal da divisão de capturas, informamos o delegado-geral que iam designar uma equipe para trazer ele para cá, para a nossa divisão, para depois apresentar na delegacia para ser ouvido. Mas nesse interim, parece que houve uma contra-informação que as pessoas que ele tinha sido detido não se tratava do Cupertino. Então, continua a caçada, não vamos parar. É questão de honra para a Polícia Civil, nós estamos sempre atrás dele, nunca paramos. Tá aí, seguem as buscas então. A Polícia Civil do Paraná informou que não divulgou informações, assim como não confirmou em nenhum momento a prisão de Paulo Cupertino. Também não foi feita a solicitação de informações ou contato com a Polícia Civil de São Paulo que tratasse de uma suposta prisão. Todas as informações sobre o caso, diz a nota, foram veiculadas exclusivamente via imprensa, sem confirmação oficial da Polícia Civil do Paraná. 6h25.